Para gravar. Quero dar continuidade à mensagem de ontem, dar continuidade ao tema de ontem. Ontem comecei a falar a vocês especificamente sobre a preocupação. Deixa eu ver onde foi os meninos colocaram aqui. Os meninos pegaram minha Bíblia daqui de cima. Essas crianças, elas leem a Bíblia e a Bíblia do papai. Ah, tu já sabe, né? Tu viu da outra vez. Ontem falei a vocês especificamente sobre o Salmo. Tava aqui. O Salmo 37. E ao falar a vocês sobre Salmo 37, o que foi que eles fizeram para sair do problema que estavam? Uma dicotomia eu criei aqui no nosso sermão. Será que você tem preocupação ou você tem fé? Se você tem preocupação, como você está fazendo a ponte para fé? Bem, sabendo disso, que você precisa fazer a ponte para a fé, eu li Salmo 37 a vocês, Salmo 37, versículo 1 e 2, que começa dizendo o seguinte: todo mundo só vai lá direto para o verso 4, mas o versículo 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, pois dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a gente percebe aqui que o medo tem impedido o progresso de muitas pessoas. E não importa a categoria do medo que as pessoas têm, quer seja na família, quer seja medo no relacionamento, medo concernente às finanças, medo em outras áreas da vida, as pessoas estão com medo e por isso elas não progridem. Também falei a vocês especificamente sobre o tema da preocupação. E eu vou me alongar um pouco mais, não só o que falei da outra vez, mas também agora sobre o que a preocupação está fazendo com você e como você sair do ambiente da preocupação para o ambiente de fé. Falei a vocês e utilizei esse salmo aqui, dizendo que no começo do salmo o camarada estava extremamente preocupado. Então, quando eu leio aqui confiança no Senhor e fazer o bem, habitar na terra e alimentar-se da verdade, falei também sobre agradar ao Senhor, essas são coisas benéficas. Mas antes disso acontecer, a preocupação do salmista era tremenda. Portanto, as previsões aqui são básicas, e por isso falei a vocês sobre a necessidade de se sentir seguro. Também falei a vocês que nós poderíamos temer o que está acontecendo na sociedade. Tem uma galera temendo. Até contei um pouco da história que aconteceu há 2 dias atrás aqui comigo. Por exemplo, a taxa de criminalidade, os assassinatos estão acontecendo, questões de estupro, terrorismo, colapso econômico, parece que está tudo definhando. Também falei a vocês que esse tipo de coisa está gerando preocupação em muitas pessoas, e essa preocupação leva as pessoas a terem até inveja daqueles que prosperam. Hoje, você ter um pouco mais de condições e tudo, está fazendo com que muitos tenham medo. Tenham medo de sair com o seu celular na rua, tenham medo de sair com um carro. Os meus vizinhos aqui estão atemorizados, não podem entrar em suas próprias casas à noite. Então, diante de toda essa circunstância que está acontecendo aqui em nosso país. Sabendo disso, também falei a vocês que a preocupação, ela leva as pessoas a ter inveja, como é o caso da inveja do ímpio prosperar. No entanto, é preciso que você compreenda que tem que colocar ali as suas raízes junto às águas, porque esse foi um tema de um sermão passado que falei a vocês. Também falei a vocês que não devemos nos preocupar nem tanto com a comida e nem tanto com a bebida. Porque o próprio salmista diz assim, olha, não se preocupe tanto com essas coisas. Por quê? Porque Salomão escrevendo, né, que Deus dá de comer a todos os animais todos os dias. As baleias comem seus peixes todo dia. Você vê os leões aí da selva comem quilos e quilos de carne. Você vê ali os passarinhos, milhões de passarinhos, bilhões de passarinhos que existem no mundo. Deus todo dia dá de comer a eles. Então, a preocupação do ser humano não pode ser com base na comida e nem na bebida. Por quê? Porque o texto diz assim, olha,
Você não é melhor do que muito passarinho? Você não é melhor do que todos esses animais? Então confia no Senhor, não te preocupa com isso, porque você tem que sair do buraco da preocupação para o buraco da fé. Você tem que ir para esse novo patamar que eu estou propondo a vocês no meu sermão. Também falei a vocês que o próprio texto diz, no versículo 28, né, que não é para a gente ficar se preocupando com roupa, por exemplo. Não só com a comida e com vestir, mas com a roupa e o abrigo. Deus também provê essa necessidade para a gente. Deus também não só provê, mas mais uma vez ele mostra um dos itens ali menores. Deus provê para o mais importante, bem como Deus provê para o nosso próprio corpo. Então, não deve ser a sua maior preocupação. Será que vai dar certo as finanças? Será que eu vou conseguir fazer? Eu sei que isso deve passar por seu coração, mas você deve gastar sua energia mais em Deus, que pode trazer as coisas a você. Por exemplo, eu estava conversando com... Quem eu estava conversando? Alguém, não lembro agora. E o irmão estava falando em economia, de que ele tem que economizar e tudo mais e tal. E ele estava gastando muita energia concernente à economia, mas não estava gastando a mesma energia em como ganhar mais recursos. Então eu falo para você que a sua prioridade não deve ser em como é que você vai economizar mais, mas a sua prioridade precisa ser como é que você vai crescer mais. Então, todo mundo que cresce consome mais combustível. Todo carro que é mais possante, mais forte, consome mais combustível. Então, sua energia, por exemplo, em vez de economizar ali as suas finanças e você ficar trabalhando ali dentro do seu limite, que tal você gastar a sua mesma energia que você está depositando nisso, pensando: como é que eu faço para conseguir mais? Como é que eu faço para desenvolver um melhor trabalho? Como é que eu faço para ter mais recursos? Como é que eu faço para desenvolver mais? E eu conversei com a pessoa sobre esse aspecto. Então, quando eu leio a Mateus capítulo 28, né, ou Mateus capítulo 6, versículo 28, eu percebo justamente que o próprio Cristo faz essa referência aqui. Mateus capítulo 6, versículo 28. E a referência é clara ao nos dizer o seguinte, 28. E por que vocês estão andando ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu um, como qualquer uma delas. Então, mais uma vez, eu vejo o texto bíblico testificando que a sua preocupação não pode estar em coisas pequenas e nem nessas coisas terrenas. Por quê? Porque Deus faz a bênção acontecer na sua vida. Para de bater no peito, para de dizer que é você que consegue, para de dizer que você que vende, você que produz. Não é você, é o Senhor que está te abençoando. Faz um teste. Mostra para Deus ali, pergunta para Deus: Senhor, sou eu ou é o Senhor que me abençoa? Essa semana eu gostaria que o Senhor não me abençoasse para saber se sou eu ou se é o Senhor. Faz um teste. É que você não faz esse teste, né? Você fica só na conversinha mole. Mas faça esse teste, peça para Deus não abençoar durante essa semana, para você saber de fato que a bênção vem na mão dele. Bem, eu quero que você perceba que tem algumas pessoas que estão se tornando paranoicas. Tem algumas pessoas que, por conta da preocupação, estão ficando paranoicas. Eu tenho uma irmã, eu acho que ela está com síndrome do pânico e tal. E aí, a irmã sempre diz: pastor, ela vem, né? Pastor, fulano de tal, tá me perseguindo, pastor. Eu ando na rua, tá me perseguindo, e não sei o quê. E ela fica extremamente preocupada. A Dani sabe o que eu estou falando. Ela fica extremamente preocupada e tudo. E ela fala: fulano me olhou assim, Beltrano quer fazer isso comigo, e não sei o quê. Eu, não, irmã, é besteira, não. Será, irmã? E tudo. Eu, daquele meu jeito, né? Conversando com ela, tentando falar: ô, baiana, chega aí, irmã. Chega aí. Então, veja, irmão querido, que tem gente que está se tornando paranoico. O capítulo 6, versículo 26 ao 32, vem falando justamente isso. Capítulo 6, versículo 26 ao 32. Veja o que a palavra diz. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis você muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja,
pode acrescentar ao menos um côvado ao curso de sua vida. E por que vocês estão andando ansiosos ao vestuário? Considerai como crescem o lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer uma delas. Até o 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês outros homens de pequena fé. Portanto, não fiquem inquietos, não fiquem paranoicos, não fiquem preocupados, dizendo: que é que nós vamos comer, pastor? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos fazer? Eu tenho que trabalhar. E algumas pessoas acabam trabalhando no dia do Senhor porque e fazem esse questionamento. Pastor, eu tenho que trazer o recurso para casa, pastor. Então eu vou ter que sucumbir e trabalhar no dia do Senhor? Ora, o texto bíblico diz: o que é que beberemos? O pessoal questiona: o que é que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que você necessita. Antes mesmo de você pensar que você precisa de uma coisa, Deus sabe o que você necessita. Se você precisa de um carro, se você precisa de uma condição melhor, se você precisa de uma qualidade de vida melhor, se você precisa de um ambiente mais feliz, Deus, antes mesmo de você abrir sua boca, de orar, Deus sabe. Então, que tal você começar a confiar nele? Eu sei que confiança é um negócio de um passo de fé, que é o que eu estou tentando migrar e mostrar para você, de sair do momento da preocupação para você ir para o momento da fé. Eu sei que às vezes não é fácil, mas você tem que fazer esse ciclo acontecer na sua vida. Por que eu te digo isso? Porque tem um monte de irmão se tornando paranoico. Paranoico com a preocupação. Preocupado com um monte de coisa. E tem coisas que você está se preocupando que você não vai conseguir resolver, irmão. Tem coisas que você está preocupadíssimo e você não consegue resolver. Por isso, muitas pessoas acabam entrando em pânico. Muitas pessoas acabam entrando em situação de pânico, e pânico demais. Como eu falo isso? Algo que não vai apenas acontecer no seu próprio tempo. Tem gente que está em pânico porque vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe se vai acontecer no seu tempo, nem com você. Eu ainda digo mais, a preocupação, ela acaba resultando em você, ali, resultando em mais preocupação. Você está preocupado e você se torna, você fica com resultado de mais preocupação. Tem gente que passa às vezes a noite, passa às vezes um momento preocupado com uma situação e eu julgo que isso é normal, tá? Mas eu quero fazer você sair desse lugar e ele está com um motor de 200 com um motor de 200 rotações. Zim! E sabe quando você está com o carro parado e você coloca o pé no acelerador e o carro está parado, mas o motor está fazendo muito barulho, está tendo a rotação muito grande ali, mas o carro não sai do lugar? É a mesma pessoa que está muito preocupada. Ela está com uma preocupação extrema, tremenda, e isso está trazendo mais preocupação a ela, só que ela está sem a produtividade que é necessário a ela. E a preocupação te traz isso toda vez que você não confiar nesses versos que nós estamos ministrando a você. Sabendo disso, eu percebo que existem alguns sinais que você vai ter de preocupação. E eu quero que você avalie quando esses sinais aparecerem na sua vida, porque a preocupação está te trazendo opróbrio, a preocupação está te trazendo mais dor, a preocupação está te trazendo mais preocupação e você não está gastando sua energia naquilo que realmente vai curar o seu problema. Você só está gastando energia no problema, mas não na solução do mesmo. Você só está preocupado com esse grande problema que você enfrenta, mas você não está preocupado em solucionar esse problema, em ter uma qualidade de vida melhor. Sabendo disso, eu quero que você avalie o seguinte: nós entramos em pânico demais. E existem alguns sinais desse pânico. Eu estabeleci alguns sinais aqui que mostram que a pessoa está entrando em uma situação de desconforto emocional, de preocupação, de pânico. Primeira dela, muitas pessoas que estão extremamente preocupadas, muitas pessoas que estão ali com um problema de pânico começam a deteriorar fisicamente. Quem está preocupado come, por exemplo, muito. Quem está preocupado, às vezes, ansioso, com problemas emocionais, acaba comendo muito doce. E lembre-se que toda vez que você come essas coisas,
você não está comendo essas coisas, você está comendo as suas próprias emoções. Quando você faz ali força em cima do alimento, você não está comendo o alimento em si, porque muitos deles não são alimentos apropriados, mas você está comendo são as suas emoções. E por isso que você quer comer tal coisa, você quer comer isso aqui, quer beber tal coisa. Por quê? Porque você está comendo as emoções. Sabendo disso, tem gente que está preocupado e a preocupação gera uma deterioração física, emocional, mental. E é por isso que você está deteriorado muitas vezes. Mas ainda falo a você, é difícil a percepção de muitas pessoas sobre a realidade. Quem está preocupado não consegue ter uma percepção clara sobre a realidade. A sua própria preocupação acaba bloqueando tudo que o irmão está fazendo. Então, toda vez que você está preocupado, você às vezes não tem uma percepção correta da realidade que você está vivendo. Quando você está preocupado, por exemplo, você acaba pensando que todo mundo fala mal de você, todo mundo está pensando em você, e às vezes você nem é tão importante assim para todo mundo ficar pensando em você, ou falando mal de você, ou não sei o quê. Mas o problema está é que você está preocupado, só que você está se colocando numa situação de alguém que não deve estar aí. Sabendo disso, eu também estabeleci em meu sermão que existem sinais de fato de preocupação. Não só sinais no corpo, que as pessoas estão deteriorando o seu próprio corpo, mas também a sua realidade. Mas tem muito irmão que tem autopiedade. Autopiedade porque é o tempo todo o irmão reclamando. Ai, tudo dá errado na minha vida. Ó céus, ó vida, e não sei o quê. E o irmão o tempo todo tendo autopiedade. Ai, alguém tem que cuidar de mim, e não sei o quê, eu tô isso. Para com isso, meu irmão, porque isso é um problema que já está te mostrando que você está extremamente preocupado. E quem está te fazendo isso é a preocupação. Quem está gerando isso é a preocupação. Sabe a unha de gato? Não sei se você tem gato, você já viu ali. A unha de gato, ela é uma unha extremamente afiada, mas ninguém quase vê a unha do gato. Quando o gato arranha, ele arranha, mas a sua unha se esconde. E ele, como é peludinho, ele, como é fofinho, você acaba nem sabendo. A preocupação acaba arranhando sua vida sem você saber que o seu problema emocional, seu problema físico, suas dificuldades estão na raiz da preocupação porque você não está resolvendo o problema. E eu já disse para você que você tem que começar a resolver os problemas. Sabendo disso, eu julgo que a resolução dos problemas está no poder da ação. Eu já falei para vocês como é que você faz com o poder da ação naquele outro sermão. Como você faz para agir e concatenar a sua vida. Também falei a vocês, olha, eu não sou uma pessoa que eu faço muitas coisas, mas eu sou uma pessoa, em especial no meu ministério, em que eu estabeleço ordens para que as coisas aconteçam. Eu não deposito toda a força do ministério em meus ombros, mas eu garanto com que outros irmãos estabeleçam os seus dons para que a obra como um todo cresça. Por exemplo, vocês não vão me ver cantando, pregando, abrindo igreja. Já viu ancião assim? Você já viu gente que é assim, que o cara abre a igreja, o cara às vezes está no som, às vezes ele está por causa da necessidade mesmo. Ele está no som, ele às vezes está abrindo a igreja, às vezes ele vem cuidar de não sei o quê, ele cuida de um monte de coisa da igreja. Não sei se você conhece gente assim, ou mesmo uma pessoa cuida de um monte de coisa da sua própria casa e tal. Por quê? Porque ele não está sabendo administrar muito bem a sua energia, não está sabendo administrar muito bem aquilo que Deus colocou na mão. Por quê? Porque não é para você fazer tudo. Não é para você estar fazendo todas as coisas, mas é para você garantir, como líder, que os outros irmãos consigam desenvolver os seus próprios dons em cada um na sua casinha ali, cada um no seu departamento. E se você, como ministro, como líder, não conseguir garantir que esses irmãos desenvolvam seus dons, então há um estado de incompetência. Ai, por que a igreja está no estado que está? Por quê? Porque não estamos nos aperfeiçoando, não estamos nos organizando, não estamos nos arregimentando para que cada irmão desenvolva o seu dom e o seu talento. Então, é nesse tipo de coisa que você precisa gastar sua energia. Por exemplo, vocês conhecem ali, eu sempre trago um estudante de teologia para estar conosco, eu sempre trago, como é o caso agora, o Marcos Camilo, que está pregando e fazendo a série de conferências bíblicas em nossa igreja. Nós temos os obreiros que estão fazendo as visitas daquelas pessoas que se afastaram da fé. Por quê? Porque eu não posso estabelecer que eu devo estar pregando, fazendo todas as visitas, devo estar cantando, fazendo todas as coisas. Não pode estar nos meus ombros, mas eu tenho que desenvolver, bolar estratégias
para alcançar e fazer com que Israel alcance o objetivo. Com isso, diminui em muito a minha preocupação. Eu consigo dormir e saber, Senhor, essa área aqui está sendo cuidada. Eu já disse para vocês que eu estabeleço ali, né? A ordem correta seria primeiro Deus, depois família e depois igreja. Igreja, trabalho. Se você estabelecer dessa forma, você tem como organizar a sua vida à luz dessa organização. Só que tem algumas pessoas que nem ao menos organizam a sua vida. Rick Warren escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito. Acho que a Rosa até me perguntou sobre esse livro. Esse livro, Rosa, que você falou para mim ontem, Uma Vida com Propósito, é muito bom, é do Rick Warren, mas não foi esse que eu citei. O que eu citei para vocês ontem foi esse daqui, Viva de Propósito, do BJ, né? Do Vitor BJ. Esse BJ, ele trabalhava na Novo Tempo, pastor da Igreja Adventista, e ele desenvolveu um treinamento que ele fez na sua própria igreja com os jovens. Ele desenvolveu um treinamento e ele condensou esse treinamento nesse livro aqui, que tem por título Como Você Descobrir o Plano de Deus para Você. E aí ele escreve, né? Nesse livro eu descrevo o método mais rápido e eficaz para ajudar você a descobrir qual é o seu propósito. Tem gente que não organiza sua vida porque não sabe qual é o seu propósito aqui, por que que ele faz determinadas coisas. Por exemplo, por que que você gosta de determinados filmes? Por que que você gosta de fazer determinadas coisas? Por que que você gosta de agir e você age de determinado jeito? Você tem que entender qual é a história do seu passado. Você tem que entender um pouco mais além. Por quê? Porque todas essas coisas que você faz está linkada com o propósito da sua vida. Só que se você não entender isso, você chega nos 40 anos e não sabe por que você está vivendo. Você chega e você não sabe por que você está fazendo o que faz. Bem, ele é fruto, esse livro aqui, né? Fruto de conversas e aprendizados e muitas experiências que ele mesmo viveu nesses últimos anos do seu ministério, para que isso fosse relevante. Ele também estabelece que há um processo prático que ele colocou nesse livro como uma ferramenta ali e com exercícios que estão visando ajudar você a encontrar essa tão sonhada clareza de vida. E tem uma galera que não tem uma clareza de vida. Tipo assim, eu tô nesse emprego, mas eu nem gosto dele. Eu tô aqui por causa do dinheiro. Eu tô fazendo determinadas coisas, mas eu nem gosto de fazer o que eu estou fazendo, mas eu faço por conta de qualquer outra circunstância. Tem gente que entra numa faculdade, entra para fazer um curso, mas ele mesmo não gosta. Por quê? Porque ele está pensando no dinheiro, pensando em qualquer outra coisa, mas não é o gosto dele. Por quê? Porque não está claro para ele qual é o propósito de vida. O que que ele veio fazer nessa terra, o que que ele gosta de fazer, o que que Deus mandou ele fazer nessa terra. Então, quando o irmão não entender isso, ele acaba tendo uma série de preocupações, e isso vai se avolumando e avantajando em sua própria mente, ao ponto dele sucumbir e ter esses problemas que falei a vocês. Bem, ele também estabelece aqui, eu coloquei até no meu sermão, que as pessoas que estão preocupadas, elas não somente acabam se bloqueando, porque a sua preocupação, a sua percepção da realidade é uma percepção difícil, porque ele sempre está tendo uma percepção daquilo que não é real, ele pensa que o problema que ele tem, que é um bichinho pequeno, ele pensa que é um negócio muito grande, porque ele não tem a percepção correta. E por isso que ele não consegue enfrentar o problema que ele tem. Daí então, a pessoa começa a ficar irada e a pessoa começa a ficar briguento. Por quê? Porque a preocupação é muito grande. A ira e a briga é enorme na vida dele. Sabendo disso, muitos deles acabam desenvolvendo uma preguiça. Ai, pastor, hoje eu não quero levantar. Ai, hoje para ir para o Goal Six, não, quero dormir, eu quero fazer. Por quê? Porque a vida dele está mais baseada na situação que ele vive do que, de fato, no propósito que ele tem. Por isso eu incluí no meu sermão, à luz do que o BJ escreveu, eu incluí que quando a pessoa está preocupada, ela também fica extremamente preguiçosa. Não faz nada durante o dia, não faz as coisas que deveriam ser feitas, só fica em cima do seu próprio trabalho, do seu próprio redemoinho, mas de fato há uma preguiça enorme para aqueles que estão preocupados. Você está percebendo que todos esses sintomas que eu estou te falando aqui, a causa dele está em não resolver problema, a causa dele está em você deixar o problema parado lá e deixar debaixo do tapete? Bem, se o problema veio, você vai precisar resolver e dedicar tempo. E às vezes eu mesmo
fico preocupado com algumas coisas e eu não consigo e não quero deixar para depois. Eu tenho que resolver, senão fica remoendo na minha mente. Por isso eu me aprofundei nesse tema para ajudar tanto a mim quanto ajudar você quando você estiver preocupado. Sabendo disso, não só a preocupação, e quem tem sinais de preocupação não só fica irado, porque é muito rápido, quem tem muita preocupação vai de 0 a 100 em 1 segundo. Não sei se você conhece gente assim, você está benzinho conversando com ela, num instante a irmã explode, o irmão explode, ele vai de 0 a 100 em 1 segundo. É um irmão briguento. São palavras muito duras, porque a sua própria vida é dura, porque ele não ressignificou o seu próprio passado, porque ele não resolveu muito dos problemas, e daqui a pouco ele vai botar a culpa em Deus, que o problema é Deus. E eu estabeleci o seguinte, que o cara fica briguento, o cara fica preguiçoso, e o cara tem uma fadiga mental, cansaço na sua mente. Ai, meu Deus do céu, eu tô cansado, pastor. Minha mente, eu quero ver outras coisas. Tem gente que fica extremamente cansado. Por quê? Porque é de fato a fadiga mental. Eu não sei se eu estou falando aqui, se você está conseguindo ter uma percepção sobre sua vida, porque eu quero que você, quando ouvir o meu sermão, faça esse link, que é o que eu estou tentando propor, de sair da preocupação para ir para um ambiente de fé. E se esses sintomas estão acontecendo com você, então você já sabe que quem está preocupado é você. E isso está te trazendo um problemão aonde você não vive. Você não consegue ser pleno. Por quê? Porque você às vezes é preguiçoso, você tem fadiga mental. E todo mundo que tem sinais de preocupação tem esses sinais aqui. A cabeça do camarada não está boa. Muita preocupação, muitas coisas que estão girando ao redor dele, ele não consegue ficar assim, limpo, nem ao menos quando deita. Bem, eu também estabeleci aqui com vocês e escrevi que quem está preocupado, quem está com esse problema, não só tem insônia, mas tem declínio espiritual. O cara que anda preocupado e que não resolve os seus problemas, ele tem um declínio espiritual, ele é fraco na fé. Ele não lê a palavra, ele não estuda a palavra, ele não lê a lição da escola sabatina, ele não vai para a igreja, ele não é um irmão frequente ao templo. Por quê? Porque ele não percebeu que quem está mandando nele é a questão da preocupação. E ele acaba ficando até meio paranoico com isso. Veja, um declínio espiritual na vida de muitos irmãos que gastam energia enorme preocupado com coisas dessa terra, quando que ele deveria estar preocupado em coisas que vão elevá-los. Como é que eu vou viver melhor sobre o propósito de Deus? Mas ele está preocupado com o problema dele, ele está preocupado com as coisas dele, então ele não tem tempo para se preocupar com as coisas do Senhor, para colocar o foco no lugar certo. Por isso, tem uma galera que tem uma fadiga mental, tem insônia e tem um declínio espiritual. Agora eu quero me aprofundar. Às vezes eu ouço a fala de muitas pessoas sobre problemas e da sua própria vida, e eu percebo que parece que alguns irmãos estão entrando num estado de depressão. Estão entrando numa caixa mais profunda e mais escura. E quando o irmão entra no estado de depressão, é porque a raiz está justamente em esse mesmo irmão estar vivendo uma vida extremamente preocupada, e em especial a depressão é uma preocupação com o passado, que é uma coisa que ele não consegue mudar, e o irmão preocupado com o passado vai ocasionando esses itens que estou falando aqui a vocês, até se aprofundar e chegar no item da depressão. É um fato que eu ouço algumas pessoas falarem e eu consigo ver claramente que algumas pessoas estão entrando num estágio de depressão. E isso é um problema. Por quê? Porque a depressão está linkada em não resolver os problemas. Obviamente, a depressão, existe uma série de itens que leva a pessoa à depressão. Questões químicas, ou seja, reorganizar as questões das suas vitaminas do seu corpo, problemas emocionais que acometeram a pessoa e também problemas não resolvidos. A pessoa não resolve o problema, ele amontoa uma série de problemas em sua vida que ele não resolveu e isso leva ele a um declínio, uma estafa mental, ao ponto de chegar à depressão. Sabendo disso, essa depressão que eu estou falando aqui a você leva a muitos a terem uma espécie de confusão, uma incapacidade de tomar decisões. Como o cara está com depressão, como o camarada está vivendo ali uma confusão na sua própria vida, ele não consegue tomar decisões claras. E por isso que falo a vocês sobre clarificar o seu propósito.
Por quê? Porque isso vai garantir a você em resolver os seus problemas. Bem, por fim, eu termino nesses poucos minutos que me restam aqui. Eu quero falar a você que existem algumas mudanças que você deve fazer quando você estiver preocupado. Mudança, por exemplo, nos hábitos de higiene pessoal. Eu quero que você comece, eu já disse isso para você em outros sermões. Quem está vivendo esses itens que eu estou falando aqui tem que começar a tomar banho, lavar-se bem, tem que começar organizando a sua mesa, organizando os aplicativos do celular, organizando sua casa, para que as coisas comecem a mudar, porque muitas pessoas que enfrentam esse problema de preocupação e esses itens que falei a vocês são pessoas que estão com a vida desorganizada. São pessoas que estão enfrentando problemas sérios em sua vida, porque tudo está avolumado e bagunçado. E por isso que eu incluí aqui que tem que se fazer algumas mudanças de higiene pessoal. Fazendo uma higiene na mente, fazendo uma higiene no seu próprio corpo. Tem gente, por exemplo, e como a gente está num ambiente só nosso aqui, tem gente que não toma banho direito. Mas não pense que é por falta de água, por economia. Algumas pessoas dizem, porque está na América, no Sul, não sei o quê. Não, não é. É porque o irmão está num estado emocional e mental que ele não quer nem se levantar do sofá para tomar banho. Muitos chegam do trabalho, ele não quer nem tomar banho, porque ele está tão cansado, tão estafado, cheio de problema, que ele fala assim, é melhor que eu nem tome banho agora. Eu vou dormir, eu vou comer alguma coisa, assistir alguma coisa e vou dormir. Você está percebendo isso daí? Sabe, irmãos, quando eu olho para esse item aqui, eu percebo justamente que as pessoas precisam sair desse estado que estão vivendo. E eu quero que você retire da sua vida algumas pessoas. Porque eu te digo, tem pessoas que estão na sua vida que não estão acrescentando. É preciso retirar das pessoas ali, pessoas que estão na sua vida que não estão fazendo bem para ti. Porque eu lembro a você que quem não resolve o problema enfrenta todas essas dificuldades aqui que eu falei para vocês. Vai pelo caminho entrando numa sala escura da depressão e não somente isso, vai mais além. Depois da depressão pode vir o suicídio em muitos casos extremos. Você fala assim, ai, pastor, suicídio? Não estou nesse estágio, não, essas coisas não é comigo. O que tem de jovens se matando, se suicidando? O que tem de jovenzinhos se cortando? É que você está numa bolha, você está em outro lugar. Mas o que tem de jovem passando por isso nesse mundo hoje? Suicídio é uma das coisas que a gente enfrenta. Eu, como pastor, eu conheço uma galera, meu distrito, que já quis tirar a vida. É que a gente é crente e tal, fica dizendo que é falta de Deus, conversa. Talvez seja também falta de Deus, mas é mais do que isso. Tem gente que está enfrentando um problema sério, já passando por sua vida e chutar o balde, e ir para outro ambiente e sair da situação que estava vivendo. Bem, muitos dos jovens, não sei na sua realidade, na sua igreja, eu não sei o que passa com você aí, mas se você for de fato conhecer, que às vezes você, irmão, não conhece a realidade dos seus próprios jovens. Porque se você for conhecer, você vai encontrar gente que já quis tirar a vida. Você vai encontrar jovens que abandonaram a fé porque acham que não faz sentido coisas de Deus. Não faz sentido isso na vida. Alguns se sentem sujos diante dos pecados que eles mesmos fazem. Bem, eu quero que você avalie os problemas que você enfrenta e eu vou fazer o corte aqui. Porque eu penso que se você não resolver essa questão da preocupação, vai sim te levar a um poço mais fundo e te aprisionar numa situação onde você não consegue resolver os problemas. Bem, hoje nós teremos mais uma oração no final. Se não me falhar a memória, é a irmã Suelen que estará orando hoje. Não sei se a Rose colocou outra pessoa, mas a irmã Suelen estará orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que também você se una a nós em oração e peça a Deus a resolução dos seus problemas. Peça a Deus que te dê sabedoria para você sair da situação que você se encontra de preocupação. E por isso que quando essa irmã estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós e peça a Deus a bênção para o dia de hoje. Vamos orar então. Bom dia. Querido e amado Deus que estás nos céus, Senhor Jesus, muito obrigada por nos despertar esta manhã. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco,
com cada irmão que está aqui presente. Senhor, é impressionante os problemas que muitos de nós enfrentamos. Muitas pessoas aqui, Senhor, enfrentando problemas com saúde, pessoas que estão afastadas. E quando nós nos deparamos, Senhor, talvez com os nossos problemas, Senhor, nós colocamos em perspectiva que às vezes nós não estamos tão... às vezes os nossos problemas não são tão grandes assim. Apesar, Senhor, que eu sei que o Senhor não toma em consideração que não há problema tão importante, que o Senhor leva todos os nossos problemas, Senhor, como se nós fôssemos os únicos. Senhor, eu fico prestando muita atenção nas pessoas que estão aqui, nos irmãos, e vejo, Senhor, e eu sempre penso nos pedidos dos irmãos que estão aqui passando por problemas de saúde. Pessoas, Senhor, que estão também com seus queridos afastados. E talvez, Senhor, problemas que não são mencionados aqui, às vezes por motivos de vergonha, ou às vezes porque as pessoas não se sentem bem falando. Mas, Senhor, todos nós estamos enfrentando um drama, estamos preocupados com algo, Senhor. E realmente, Senhor, essas preocupações às vezes nos geram até afastamento. Senhor, por favor, que o Senhor venha estar com cada um das pessoas que estão enfrentando todos esses problemas que estão aqui. Eu queria, Senhor, mencionar todas as pessoas, mas o Senhor conhece. E eu sei, Senhor, que o Senhor vê a causa de cada um dos irmãos aqui como se fosse a única. Senhor, nos ajude a crer mais em Ti, a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a focar mais em Ti do que em nossos problemas. Mas para isso, Senhor, nós precisamos de orar mais, passar mais tempo contigo. Talvez, Senhor, deixar de alguns hábitos. O Senhor conhece, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. E o Senhor sabe, Senhor, exatamente o que nós precisamos mudar em nós também. Senhor, por favor, que essa mensagem do pastor Anderson, hoje, venha, Senhor, fazer efeito nas nossas vidas, não somente hoje ou daqui a alguns dias, mas todos os dias, Senhor. Que nós possamos, Senhor, depositar a nossa confiança em Ti, que nós possamos também, Senhor, fazer algo a respeito das preocupações que nós temos. E se há alguém aqui, Senhor, com depressão ou com uma ansiedade extrema, Senhor, que o Senhor também, meu Deus, possa fazer parte da vida dessa pessoa, que essa pessoa possa te convidar, Senhor, para a vida dela. E que o Senhor possa acalmar, Senhor, os problemas, as ansiedades, tudo, Senhor, que essa pessoa está enfrentando. Porque não há nada, Senhor, sem solução. Quando nós olhamos para trás, Senhor, eu, pelo menos, quando eu estou passando por momentos de tristeza, de insegurança, eu penso, Senhor, em todas as coisas que o Senhor já fez por mim no passado e que o Senhor guiou até aqui. E que o Senhor tenha o momento certo, a hora certa, para tudo acontecer. Que esse venha a ser também, Senhor, o pensamento de cada irmão aqui que está passando pelo vale, Senhor. Todos nós estamos enfrentando um problema. Talvez alguém aqui mais grave do que o outro, mas que nós possamos, Senhor, ter essa fé que o Senhor jamais deixa de responder uma oração e que no momento certo o Senhor estará, Senhor, respondendo esses pedidos. Senhor, eu peço que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, transformar a minha vida, que o Senhor me ajude, Senhor, a ser mais parecida contigo. Não é fácil, Senhor. Todos nós temos as nossas lutas com nós mesmos, os nossos defeitos, que o Senhor possa transformar, Senhor. Senhor, que
o Senhor, meu Deus, possa estar também com todos os pecados, Senhor, que eu tenho, que o Senhor possa transformar a minha vida, Senhor. E eu tenho certeza que esse é o pedido de cada irmão que está aqui. Abençoe também, Senhor, a vida da minha família, salvando, Senhor, cada um deles, o meu esposo, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a família do Jay. Senhor, por favor, não deixe de salvar a minha família, em especial, Senhor, o meu pai e o meu irmão, que precisam de uma transformação espiritual. Que o Senhor possa estar com esse pedido, Senhor. Esteja também, Senhor, com os pedidos pessoais que eu tenho, que o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente, Senhor, os pedidos que eu coloco diante da Tua presença todos os dias. Senhor, mais uma vez eu oro, Senhor, por cada irmão que está aqui e todos os pedidos que são mencionados. E também, Senhor, venha estar com a irmã Rose, que todos os dias está aqui conosco. O Senhor sabe exatamente também os problemas que ela enfrenta. Que o Senhor possa, Senhor, estar na sua vida, na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, e atenda, Senhor, os pedidos íntimos que ela tem no seu coração. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que tão bondosamente está aqui todos os dias conosco, nos dando essas palavras. Ele sempre, Senhor, está animado, é uma pessoa feliz. Senhor, por favor, que o Senhor possa habitar na vida dele, também, Senhor, ajudando com cada detalhe na sua vida. Abençoe sua esposa, seus filhos, suas igrejas, seu ministério, Senhor. Senhor, muito obrigada por escutar esta oração e por estar conosco, Senhor, cada momento da nossa vida. E nós sabemos, Senhor, que mesmo nos momentos de desespero, que o Senhor possa falar para nós, que o Senhor não nos abandona e que na hora certa, Senhor, o Senhor estará respondendo os nossos pedidos. E que se não for assim como nós oramos, Senhor, que o Senhor possa mostrar o porquê, e que o Senhor tem um plano muito melhor para nós. Mas que nada, Senhor, venha nos afastar de Ti, e que nós possamos estar contigo naquele grande e maravilhoso dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça seja derramada sobre o irmão Francisco, que tão bondosamente orou no começo. Abençoe também a irmã Suelen, que teu Espírito Santo esteja sobre ela, esteja sobre a família dela, esteja, Senhor, sobre os seus planos futuros, que tua graça também seja derramada sobre tua serva. Pedimos a ti, Senhor, que a tua bênção repouse sobre nós, os integrantes aqui do Go Six, em especial nossa líder, irmã Rose, que ela também receba o teu Espírito Santo na vida dela e de seu esposo. Nós, Senhor, que estamos aqui, queremos mais do teu Espírito, queremos mais da tua presença em nossa vida. Agora que estamos indo para o trabalho, para as atividades, habita em nós, Senhor, permaneça conosco. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos, fazendo essa oração e pedindo e clamando a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.